Meus irmãos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje vamos estudar nossa 8ª lição da nossa revista de jovem, onde estamos estudando a respeito da fé cristã. São as realidades bíblicas a respeito da fé cristã. A partir do momento da nossa conversão até o momento que Jesus nos chamar daqui, nós precisamos observar a respeito da nossa caminhada cristã, seguir o padrão bíblico, tá? Aquilo que a palavra de Deus nos instrui a respeito da caminhada cristã. Vivemos um processo de santificação diariamente, constantemente, para que o nome de Jesus esteja sendo glorificado na nossa vida e venhamos crescer, amadurecer espiritualmente, nos santificar e viver uma vida pautada, alicerçada nos ensinamentos da palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre o trabalho, a realidade bíblica do trabalho. O nosso texto principal, texto áureo, está aqui em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Resumo da lição: o trabalho foi projetado por Deus para que desenvolvamos nossos talentos e os sirvamos por meio deles. Nesta lição vamos falar a respeito do trabalho. O que a palavra de Deus tem a nos ensinar a respeito do trabalho? O que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito do trabalho? Vamos descortinar, vamos descobrir, vamos estudar a respeito deste tema. Os objetivos da nossa lição: mostrar a perspectiva bíblica do trabalho, saber qual é a relevância do trabalho na vida do cristão e ressaltar alguns conselhos importantes a respeito do trabalho. A palavra trabalho, ao longo da história, ela ganhou vários significados, e uma delas é uma de atividade punitiva, desgastante para o ser humano, ou seja, algo com que nós somos obrigados a conviver sob pena de não poder nos sustentar ou suprir as nossas necessidades, né? Mas o que a palavra de Deus fala sobre o trabalho e de que forma a sua mensagem pode nos inspirar a glorificar ao Senhor por meio de nossas atividades profissionais? Vamos aprender um pouquinho sobre este assunto. O nosso texto áureo, o nosso texto principal, nosso texto de referência, está aqui no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 22 a 24, e também 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 ao 12, ok? Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebemos, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que
Não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então a gente observa aqui, tanto na carta aos Colossenses como aos irmãos de Tessalonicenses, Paulo instruindo, dando orientações a respeito de que aqueles que estavam andando desordenadamente, negligenciando a prática, a atividade laboral, e eles voltassem a trabalhar, tá? Os irmãos, muitos tinham aquele entendimento de que Jesus viria no seu tempo, logo não precisavam trabalhar. Aí Paulo vem instruir, ensinar. Não é bem assim. Mantenham suas atividades laborais, trabalhem para se manter. Se Jesus vier no seu tempo, você vai subir, mas mantenha a sua vida dentro do alinhamento. Primeiro tópico da nossa lição, a perspectiva bíblica do trabalho. O trabalho antes da queda, depois da queda, o trabalho com o passar do tempo, tá? Então, como era o trabalho antes da queda, antes da desobediência, antes do pecado de Adão e Eva? Desde o princípio, Deus nos deu o exemplo de uma atividade laborativa, como Deus criando todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 31, está dizendo que Deus criou, depois que Deus criou, Deus olhou e disse, e era muito bom. Então, desde o início do livro de Gênesis, nós já aprendemos com o Senhor, Deus trabalhando, criando todas as coisas, e tudo que podemos ver hoje é fruto da criação, do trabalho do Senhor. Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, está nos dizendo isto, tá? Então a história da criação nos apresenta o trabalho como uma ocupação dada para o homem pelo próprio Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, está assim, e tomou o Senhor Deus o homem do pó do jardim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ou seja, Deus formou o homem, colocou no jardim e disse, agora cuida. Está sobre a tua responsabilidade. Dá nomes aos animais, lavra a terra, cuida da terra, ou seja, trabalha. Tá? Não é para viver desordenadamente. Tá? Trabalhar naquilo que amamos é uma dádiva, é uma alegria, é um prazer. Tá? Muitos nós vivemos neste mundo caído e muitas das vezes, trabalhamos naquilo que não gostamos. Aí vem a frustração, vem o desânimo, vem a tristeza, vem uma série de situações. Mas quando trabalhamos naquilo que amamos, que gostamos de fazer, nós trabalhamos pelo prazer de estar fazendo aquilo que nos satisfaz. E sendo remunerado, melhor ainda, tá? Então, desde o princípio, Deus entendeu que o homem deveria ter uma vida produtiva. O seu primeiro trabalho foi junto ao campo. Lavrar a terra, cuidar da terra, zelar, administrar, tá? O homem, Deus colocou como administrador da terra. Por isso,
com a queda, com a desobediência, o homem caiu, a natureza toda sofreu, porque estava sob a direção, a administração do homem. Deus deu a terra para o homem cuidar. Por isso a natureza sofre as consequências da queda do homem. E o trabalho depois da queda? Após a queda, com o pecado no mundo, o trabalho permaneceu, porém de uma maneira muito mais difícil para o homem. Não somente o homem, mas a criação de Deus foi igualmente afetada em virtude da queda, do pecado, tá? O homem continuaria trabalhando, mas de uma forma muito mais custosa, difícil, desgastante. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 3, Deus falando ali com o homem, tá? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e a ela tu tornarás. Então, Deus decretou aqui o homem, se ele já trabalhava antes, mas com prazer, com alegria, com satisfação, agora ele teria que trabalhar forçadamente, se quisesse se manter vivo. Tá? Do suor do teu rosto, tu trabalharás, para tu obter o teu sustento. Tá? No sol, na geada, no calor, no frio, tu tem que sair para trabalhar, se quiser se manter, ok? Então o homem passaria seus dias vendo que o seu trabalho, antes feito aparentemente sem dissabores, né? Sem toda aquela dor, e aquela força, aquele esgotamento, né? Sujeito a várias intempéries, antes não tinha isso. Agora, ser acompanhado de um esforço muito maior, com dores, com suor, e por meio do trabalho o homem ganharia seu sustento até que seus dias na terra terminassem. Com o passar do tempo, nós vemos que no início, a forma inicial, o homem ali procurava trabalhar de forma mais rústica, né, lavrando a terra, cuidando da terra, caçando, pescando, né, para sobreviver. Mas as coisas foram se evoluindo, a humanidade foi crescendo, os homens foram formando grupos sociais, comunidades, e o trabalho sofreu várias distorções, entende? E um deles, que a maldade no coração do homem fez provocar, foi a chamada ao surgimento da escravidão, né? Muito séculos atrás, tá? E os maus tratos para com as pessoas. A escravidão passou a ser um meio com o qual o trabalho era feito. Quem tinha posses tinha escravos. Quem não tinha nada se tornava escravo, se vendia para ter o próprio alimento, o próprio sustento. A humanidade decaída, né, provocou tudo isso sobre a raça humana. O tempo passa, séculos passam, nós observamos na história do povo de Deus, tinham aqueles que trabalhavam, eram escravos, né? Então no próprio povo de Deus tinha isso. Obviamente que o projeto, o plano original de Deus não fosse que houvesse pessoas subservientes a outras, que fôssemos iguais, né, trabalhando em unidade, em harmonia. Mas a distorção, o afastamento, uma mente distante de Deus, distorce as coisas que deveriam ser,
tá? Então, o cristianismo, por meio de homens de Deus, a exemplo de John Wesley, o evangelista John Wesley, John Newton, entre tantos outros, também lutaram, tá? Também lutaram para que esse sistema de escravidão fossem extintos. E no nosso Brasil, nós tivemos ali a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, que mais tarde, posteriormente, foi aprovada, trazendo o fim da escravidão no Brasil. Em nossos dias, ao menos em países, né, desenvolvidos, a escravidão ela é combatida e o trabalho é regido por leis, né, bem específicas. No Brasil nós temos a nossa CLT, ok? Mas em muitos países ainda perdura a questão da escravidão. Não é uma situação que está extinta na Terra. Existe ainda muita escravidão em vários lugares, em vários países, mas Deus não formou assim, Deus não criou assim, Deus não projetou dessa maneira. Segundo tópico da nossa lição, a relevância do trabalho fortalece o nosso testemunho, exemplo de Jesus e Paulo, e também a questão do descanso. A palavra de Deus elogia pessoas que se dedicam a ser excelentes profissionais em suas respectivas áreas. Em Provérbios capítulo 22, versículo 29, o sábio, ele diz: viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixo. Da mesma forma, Provérbios 17, versículo 2, o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá sua herança. Provérbios 6, ali, a partir do versículo 6, o sábio está dizendo ali: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então o homem ele precisa trabalhar, tá? É nosso dever estarmos preparados para as demandas profissionais de nosso tempo, mas sempre, principalmente o cristão, primando para, em tudo, Deus ser glorificado na nossa vida, também nas nossas atividades laborais, tá? Dois exemplos no Novo Testamento de pessoas que trabalharam, que foram exemplo, é o próprio Cristo e o apóstolo Paulo, tá? Jesus é descrito lá em Isaías 53, versículo 3, como homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus tinha uma profissão, ele aprendera com seu pai José, tá? Era carpinteiro, a profissão que Jesus seguiu, a profissão do seu pai. E da mesma forma, lá na frente, o apóstolo Paulo, um missionário, um apóstolo aos gentios, um homem que dos 27 livros do Novo Testamento, 13 de sua autoria, e mesmo assim o apóstolo Paulo, para não ser pesado aos irmãos, Paulo via a labuta dos irmãos, tá? Paulo trabalhava, era missionário, mas onde ele chegava, ele arrumava um jeito de trabalhar. Paulo tinha o seu ofício de fazer tendas, tá? E a palavra de Deus também fala a respeito do descanso. É preciso também valorizar nossos momentos de descanso. O próprio Senhor, nosso Deus, está lá em Gênesis, ele descansou da sua obra após ter completado a criação. Não que Deus cansasse. Deus não se cansa. Aqui está usando uma figura de linguagem, uma palavra chamada antropopatismo, que é dar sentimentos, reações humanas a Deus. Deus é espírito, entende? Para que nós compreendamos. Então,
A Bíblia usa essas expressões, né, dando características, emoções humanas a Deus, para que nós compreendamos. Deus descansou, Deus se entristeceu, Deus se irou, Deus não se cansa, tá? Então, é para que nós compreendamos, mas para nos dar o exemplo de uma forma que a gente entenda, tá? Então, o descanso no momento certo é uma das ações mais espirituais de que podemos usufruir, tá? Trabalhar, cuidar, né? É nossa obrigação, mas também existe o período, o momento de repouso, tá? E para a gente finalizar, o terceiro tópico da nossa lição, conselhos a respeito do trabalho. Não use a fé para deixar de trabalhar, como muitos fazem. Trabalhe como para o Senhor e não retires a tua mão da obra. Tá? Um dos maiores erros de que um cristão pode fazer é deixar de trabalhar, como muitos naquela época estavam fazendo. Paulo vem advertir aqui na carta segundo Tessalonicenses, tá? Vai trabalhar. Muitos estavam vivendo desordenadamente, tá? Então, muitos estavam deixando de trabalhar na sua vida secular para se colocar como um peso para os irmãos. Paulo escreveu aos Tessalonicenses sobre um grupo de pessoas daquela igreja que estava vivendo de forma desordenada, fugindo do trabalho, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7 a 9. E ele recomenda que aqueles que não trabalham, não querem trabalhar, também não comam. Está aqui no capítulo 3, versículo 10. Então, Paulo é bem enfático. Quer viver desordenadamente? Não coma. Ser peso para outro? Tá? Então, precisa despertar-se para a realidade. A ordem designada por Deus foi que tivéssemos uma vida produtiva, tá? O apóstolo Paulo orienta os cristãos que sejam diligentes em suas tarefas, independentemente de sua posição na sociedade. Ou seja, o servo crente poderia pensar que não deveria trabalhar com empenho por estar descontente com sua posição social, por ser servo, principalmente naquela época que existiam os senhores e tinham os seus escravos. Nós vemos um exemplo clássico desse lá no livro de Filemão, onde aquele escravo fugiu do seu senhor. Lá na frente ele tem um encontro com Paulo, se converte ao cristianismo. Sobre a orientação de Paulo, Paulo envia de volta ao seu senhor Onésimo, tá? Então, existia muito isso, mas Paulo dá instruções a respeito de como aquele escravo fugitivo deveria voltar ao seu senhor. Não era para, obviamente, ele, por ser servo de alguém, ele deveria agir como tal, tá? Dar o exemplo em tudo. Paulo também vem falar a respeito dos senhores, tá? Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles, dos servos, também é o Senhor daquele que tem servo, tá? E Deus não faz acepção de pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 9. E um dos conselhos que Salomão dá para quem trabalha é: se pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, continua semeando, porque tu não sabes qual da tua semeadura, se pela manhã, se pela tarde, dará o seu fruto, se prosperará, ou se ambos prosperarão. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, ou seja, continua trabalhando. Mantém tua atividade laboral, tá? Até que Jesus venha, tá? Sigamos a nossa vida. Jesus não disse que nós não teríamos problemas. Aceitei a Jesus hoje, pronto, está tudo maravilha, não vou trabalhar, a igreja vai me sustentar. Não existe isso. Continua trabalhando, sendo exemplo em tudo. O nosso descanso é no céu, não é aqui. Entende? Mesmo no céu nós teremos atividades, nós trabalharemos.
ok? Então, nós devemos ser diligentes em nossas tarefas, pois no tempo certo haveremos de colher aquilo que plantamos. Deus inicia a criação trabalhando. Jesus disse: meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Tá? Então, nós temos exemplos na palavra de Deus. O cristão não pode ser preguiçoso. Desperta ou tu que dormes. É como diz a palavra de Deus. Precisamos nos profissionalizar, né, aprender um ofício, uma profissão, continuar estudando, não seja preguiçoso, dedique, esmere, tá? Aprenda um ofício dentro das suas possibilidades. Faça uma faculdade, continue estudando, evoluindo, crescendo, se desenvolvendo, mas não esqueça de colocar Deus no centro da sua vida. Amém? Que Deus abençoe.